Boa noite, é uma grande alegria estar aqui com vocês nessa noite para juntos louvarmos ao nosso Deus e refletirmos em Sua palavra. Eu quero convidá-los nesse momento para que você aquiete seu coração, para que nós possamos juntos louvar e adorar o nosso Deus. Vamos ter um tempo de oração? Adoremos ao Senhor e louvemos o seu santo nome. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio. Cantemos ao Senhor um novo cântico. Cantemos ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantemos ao Senhor, bendigamos o seu nome. Cada dia proclamemos a sua salvação. Anunciemos a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, pois o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entremos nos seus átrios trazendo ofertas. Adoremos ao Senhor no esplendor da sua santidade. É Ele quem perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas doenças, quem resgata a nossa vida da sepultura e nos coroa de bondade e compaixão. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueçamos de nenhuma de suas bênçãos. Amém, amém, amém. Santo, 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 santo é o Senhor, Deus tremendo, digno de toda glória, digno de toda honra, digno de receber meu louvor aqui. Louva
agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esquece, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Eu quero convidá-los a me acompanhar numa leitura bíblica no Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105 diz: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés e luz que clareia o meu caminho. Que nesse momento eu quero desafiá-los a se concentrar naquilo que nós iremos refletir a partir daqui. Que Deus possa falar de maneira profunda ao seu coração nesse momento e que a palavra dele venha inundar o seu coração nessa noite. Vamos ter um tempo de oração e logo daremos início à nossa mensagem. Pai querido, graças te damos pelo privilégio de poder abrir a Tua palavra, orar a Tua palavra e cantar a Tua palavra, Senhor. Que nesse momento nós possamos estar com os nossos corações cativos a Ti, que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha nos inundar, que nós possamos crescer mais em Ti, Senhor, que a Tua palavra venha nos encorajar, venha nos exortar e corrigir o nosso caminho, Senhor. Que nós possamos estar sempre submissos à Tua palavra, Senhor. Que Jesus Cristo, nosso Mestre, seja sempre o nosso foco. Que nós possamos ser cada vez mais parecido com Ele, Senhor. Não por mérito nosso, mas porque a Tua palavra nos encoraja e o Teu Santo Espírito nos convence, Pai, cada vez mais. Que nós sejamos encorajados a ser cada vez mais parecido com Cristo. É no nome dEle que eu oro e agradeço. Amém. Mais uma vez quero cumprimentar vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que as bênçãos de Deus acompanhem toda a sua família, em especial nesse momento agora que nós vamos
refletir um pouco mais a respeito da palavra do Senhor. É o tempo da pregação, o tempo da mensagem. Então que o Espírito Santo toque seu coração, também trabalhe com a sua mente, para que tanto o nosso intelecto quanto nossas emoções sejam afetadas pela palavra do Senhor. É o meu desejo. Então, também convidando a você para me acompanhar no texto bíblico, mas antes de tudo também uma oração. Pai querido, nos acompanhe nesse tempo aqui, que a palavra do Senhor seja uma palavra que transforma vidas, como ela sempre é. E queremos ter essa experiência mais uma vez aqui com a meditação, com a leitura e exposição da palavra do Senhor. Transforma nossas vidas. Transforma no sentido que queremos ser cada vez mais parecidos com Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Então, como eu havia dito, nós vamos ter a leitura bíblica, mas nesse sermão nós vamos usar 2 blocos de textos. O primeiro bloco se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 17 até 21. E o outro bloco vai ser a carta de Filemon. A carta toda porque é uma carta bem curtinha. Se você não teve a oportunidade de ler essa carta ainda, é uma carta muito rica, hoje nós vamos fazer isso. Eu acredito que você vai gostar bastante dessa história. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 17 até o 21, vai ser a base para a nossa meditação em cima do verbo reconciliar. Percebam durante a nossa leitura, meus irmãos, como esse verbo é enfatizado nesse pequeno trecho, quantas vezes ele aparece repetido, porque a atitude de Deus em reconciliar consigo os seres humanos é um dos pontos chaves da mensagem do Evangelho. Por isso, então, leitura do texto que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Eu vou fazer algumas leituras e algumas pausas para a gente poder, já nessa leitura, aproveitar e tentar se aprofundar um pouquinho mais no que o texto está dizendo. Então, perceberam o que disse esse versículo? Que em Cristo nós não somos um ser humano numa versão um pouco mais melhorada. Nós somos nova criação. Ou seja, Deus em Cristo nos refaz, nos faz novamente. É aquilo que o Evangelho também ensina como um segundo nascimento. É também o que a Bíblia nos ensina, que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas Deus nos deu vida em Cristo. Ou seja, nós saímos daquela fase da primeira criação em Adão e entramos numa segunda fase, que é na criação do novo Adão. Novo Adão que nos dá vida. Esse novo Adão é Cristo. Por isso, quem está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Seguindo o texto diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Já que o verbo apareceu, então é importante a gente fazer uma parada aqui e pensar um pouco mais no que significa essa atitude de reconciliar, o que significa essa expressão, esse verbo reconciliar. E no português mais simples, a gente pode dizer que é aquela ação que promove a paz entre duas partes. Ou seja, nós temos duas alas, duas partes aqui que, por algum motivo ou outro, não estão em paz, ou pode ter acontecido alguma briga, não estão em conexão, e por isso, então, quando acontece a reconciliação, as duas partes voltam a ter comunhão. Essa é uma palavra muito importante, guarde ela, porque a gente vai voltar também a falar sobre a expressão comunhão. Quais são essas duas partes que o texto nos mostra? Que precisava de reconciliação. E a gente sabe que é Deus e o homem. Porque a gente volta lá naquela história do Éden, sabe que aconteceu o problema lá da queda, do pecado, quando o homem resolveu dar as costas ou desobedecer a Deus, tentar seguir o seu caminho por conta própria. Virou as costas para Deus, desobedeceu, praticamente disse para Deus que Deus não era necessário na sua vida e queria trilhar seu caminho sozinho. Então, ali nós temos o problema da divisão, da separação, da quebra da comunhão. Lembra aquela brincadeirinha das crianças? Quando eu brincava assim, não sei se você brincava também, quando brigava por alguma questão com algum amiguinho, virava e falava: eu tô de mal de você. Tô de mal, come sal. É como se fosse isso, né? Nós estamos então agora apartados de Deus. É claro que as implicações não são
tão pequenas, tão sem importância como uma briguinha de uma criança. Aqui tem implicações muito sérias, porque quando a gente disse para Deus, estamos nos afastando do Senhor, isso trouxe como consequência para as nossas vidas a morte. Mas Deus tinha já elaborado todo um plano para nos resgatar, para nos reconciliar consigo mesmo por meio de Jesus. Deus nos deu também, como nós lemos aqui, o trabalho da reconciliação. Por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus atua para reconciliar consigo o homem por meio de Cristo, mas esse homem reconciliado também é chamado agora a participar desse trabalho de reconciliação dos outros homens. Isso aconteceu na nossa vida, nós que somos reconciliados com Deus, e isso aconteceu porque a mensagem do Evangelho chegou até os nossos ouvidos, os nossos corações, e chegou, bem possível, por meio de alguém. Pode ter sido por uma palavra falada, uma palavra escrita, alguma meditação. Eu não sei como foi o seu processo de conhecer a Cristo, mas Deus usou seres humanos nesse processo, porque Ele nos deu esse ministério da reconciliação. Continuando o texto que diz, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. É quase que uma repetição com ênfase naquilo que o apóstolo já tinha falado, mas acrescentando aqui também uma ideia nova. Não somente o trabalho de reconciliação entre as pessoas, entre Deus e o ser humano, mas veja que Deus estava reconciliando consigo também o mundo, ou seja, toda a criação. Porque aquele pecado, aquela queda tinha trazido maldição para o restante da criação também. Quando o homem pecou, Deus havia falado maldição, isso talvez você se lembre de uma mensagem que nós proclamamos aqui, nós falamos algumas semanas sobre bênção e também sobre maldição. Quando o homem pecou, o homem estava maldito, a serpente estava maldita, mas a terra também foi amaldiçoada. Maldita é a terra por sua causa, homem. Foram as palavras de Deus naquele momento trágico. Então, a mensagem da reconciliação ganha a dimensão, outras dimensões, da reconciliação do mundo, o mundo criado, mas também na dimensão da reconciliação dos relacionamentos entre as pessoas. Quando diz aqui que está reconciliando o mundo, é porque Deus quer que os nossos relacionamentos, que também foram quebrados lá na queda, lá no Jardim do Éden, esses relacionamentos agora sejam reconstruídos. A gente entende que existe toda uma dificuldade no lidar com o ser humano. Você e eu, nós passamos e já temos muitos exemplos durante a nossa história de como é difícil muitas vezes nós lidarmos com pessoas. Na verdade, eu diria costumo até falar assim, eu começo achando difícil lidar comigo mesmo. Né? Eu comigo muitas vezes já tenho dificuldade de me acertar na vida. E quando coloco uma segunda, uma terceira pessoa no jogo, na história, as coisas podem ficar ainda mais complexas. Mesmo sendo pessoas que nós amamos, nós queremos bem, ainda assim tem sempre questões ali que trazem desajustes nos relacionamentos. Quanto mais aquelas pessoas que nós nem conhecemos, quanto mais as pessoas que podem trazer sofrimento e dor e ferem as nossas vidas. Mas Deus tinha interesse em fazer reconciliação entre pessoas também. Por isso, reconciliou consigo o mundo. E, de novo, repete a ideia, nos confiou a mensagem da reconciliação, ou seja, nós somos os portadores dessa mensagem que devemos espalhar por aí. Olha, Deus não se agrada de relacionamentos rompidos. Portanto, diz versículo 20, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Reconciliem-se com Deus é a nossa mensagem. Mas o versículo 21 acrescenta aqui a ideia que o verbo reconciliar também apresenta, que é o sentido de troca. Reconciliar envolve também uma espécie de troca. Pelo menos lá na palavra original no grego, ela traz esse componente. E o que o versículo 21 nos apresenta é o seguinte: Deus tornou pecado
por nós aquele que não tinha pecado. E o versículo está se referindo a Jesus Cristo. Jesus Cristo santo, o Deus encarnado, perfeito, o homem perfeito que não pecou de forma alguma, que obedeceu à lei de Deus em todos os seus aspectos, que nunca tropeçou nas suas atitudes, nas suas intenções, no seu coração, no seu pensamento, em nada. O homem perfeito, diante de Deus, ele não merecia nenhum tipo de condenação. Mas Deus, usar uma palavrinha aqui que a gente não costuma usar no dia a dia, mas eu já explico. Deus imputou, ou seja, colocou em Jesus Cristo essa culpa. Jesus Cristo foi visto por Deus como se fôssemos nós os pecadores. Ele foi visto assim para que também a justiça dele fosse imputada, fosse colocada sobre nossas vidas. Está aí a troca. A nossa culpa, o nosso pecado recaiu sobre Jesus Cristo. E a justiça dele, aquilo que era necessário para que nós pudéssemos ter ligação novamente com Deus, porque Deus não se relaciona com coisa imperfeita, com o pecado, com aquilo que desagrada, com aquilo que ofende a sua palavra. Então ele não poderia, em tese, se relacionar conosco, na verdade, em tese, em verdade, na prática, ele não se relacionaria conosco se ele não imputasse, não colocasse sobre nossas vidas a justiça de Jesus. É uma troca que nos trouxe muito ganho. Se não fosse isso, se não fosse o sacrifício de Cristo, nós estaríamos condenados eternamente. Essa reconciliação não seria possível. Não daria para simplesmente Deus olhar aquilo que o ser humano fez ao pecar, ao desobedecer, e falar, tudo bem, deixa para lá. Porque a Bíblia apresenta Deus como um Deus de justiça. Então, ele não pode agir contra a sua própria palavra. E ele tinha dito, se você pecar, você vai experimentar a morte. Você vai ter como consequência a morte e a morte eterna. Então, para que isso fosse resolvido, o nosso problema do pecado foi colocado sobre Jesus e a sua justiça, a justiça de Cristo, foi colocada sobre nossas vidas. Por isso, irmãos, como é apresentado no Evangelho, o homem em Cristo é uma nova criatura, não é uma versão melhorada de si mesmo. Precisa nascer de novo. É o homem apresentado como reconciliado com Deus. Se ele é uma nova criatura, se ele está vivendo agora uma forma totalmente nova de vida, ele tem que também entender os novos valores, a nova forma de viver, a nova forma de lidar também com os relacionamentos familiares, relacionamentos sociais, porque Deus não faz simplesmente uma mudança, um nascimento de um novo ser para viver exatamente como vivia antes. Ele deseja, ele quer, ele ensina e conduz cada um de nós por uma nova forma de viver essa vida, novos valores. Eu entendo, irmãos, que o texto, trazendo esses termos, muitas vezes teológicos, um pouco complexos, fica um tanto complicado da gente entender e até imaginar como isso se aplicaria nas nossas vidas, assim, em questões mais práticas do nosso dia a dia. É claro que nós precisamos saber de tudo isso, né, dessa troca que Cristo fez em nosso lugar. Mas tem implicações também para as nossas vidas. Como eu falei, Deus tem interesse na reconciliação do homem consigo, com ele mesmo, mas tem interesse também que essa reconciliação atinja tanto a criação como os relacionamentos. E esses relacionamentos devem ser guiados por novos valores. E para ilustrar isso, que eu gostaria de trazer aqui, a meditação também, o texto, a história de Filemão e Onésimo. Uma carta que Paulo escreve a Filemão, falando a respeito de Onésimo. Então, vamos seguir nossa Bíblia um pouquinho mais para frente, até encontrarmos a carta de Filemão. Como eu disse, é uma carta pequenininha. Se você vai acompanhar na sua Bíblia e tiver com dificuldade de encontrar, lembre-se que se você chegar em Hebreus, você já passou Filemão. Ela geralmente é composta em uma folha, uma página só. Volta um pouquinho aí. Mas o texto vai ser projetado, você pode acompanhar aqui. Carta de Paulo ao Filemão que diz: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo a você, Filemão, nosso amado cooperador, e a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne em sua casa. Pensando um pouquinho nesse texto, Paulo é quem escreve e destina a carta.
Paulo se apresenta, muitas vezes em outras cartas, ele se apresenta como apóstolo, como escravo de Jesus Cristo, mas aqui ele se apresenta como prisioneiro, porque era a condição que ele estava mesmo. Os estudiosos propõem aqui que é o momento em que ele está em uma prisão domiciliar em Roma, por isso prisioneiro. E é claro, ele não faz isso por um acaso, não é só para dizer que ele está preso, mas é que tem toda uma ligação com o contexto da carta. E a gente vai perceber isso. E ele direciona essa carta a Filemon. E a gente poderia perguntar quem é o tal do Filemon. E era um cidadão bem-sucedido da cidade de Colossos, um cristão já convertido. E por ser esse cidadão bem-sucedido, provavelmente tinha ali uma casa um pouco mais ampla, ele recebia os irmãos na sua casa para poder oferecer culto a Deus. Lembre-se que antigamente os cristãos não tinham esses edifícios que hoje nós chamamos de templo, de igreja. Vocês sabem que eu tenho uma certa resistência para esse nome, para os nossos templos, para as nossas construções, edifícios, porque a gente poderia aproveitar bastante aquela ideia da igreja primitiva de se reunir nas casas. O importante é a reunião. A igreja é a reunião dos irmãos. E era isso que acontecia. Filemon abria suas portas para receber os irmãos para os momentos de culto. Também direciona essa carta a Áfia. Dizem, os estudiosos, que é uma provável menção à esposa, talvez seja a esposa de Filemon, e Arquipo, que Arquipo pode ser também espécie ali de pastor, um ancião presbítero daquela comunidade. Então, nosso companheiro de lutas. E também a igreja, aos irmãos que participavam dessa reunião na casa de Filemon. Perceberam que é um destinatário pessoal. A carta vai em primeiro lugar para Filemon, mas ao mesmo tempo existe aqui um destinatário múltiplo. Paulo envolve outras pessoas, então a gente pode imaginar que ele gostaria que essa carta fosse lida também para os outros irmãos, porque o conteúdo dela é um conteúdo que pode chocar aquela cultura, principalmente Filemon. O que Paulo vai pedir aqui para ele pode ser, num primeiro momento, algum tanto incômodo para Filemon. Então é bom que outras pessoas saibam desse contexto. Seguindo então o texto, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Aqui a palavra está mais direcionada mesmo a Filemon, então a gente entende que tinha essa intenção de Paulo se comunicar bem diretamente com ele. E o que Paulo fala é que ele sente alegria a respeito da vida de Filemon, porque Filemon demonstra aqui algumas provas de uma conversão genuína. Porque Filemon, primeiro, recebia os irmãos na sua casa, mas também Paulo pode falar a respeito da fé que ele tem, do amor que ele tem pelos irmãos. E um ponto importante que eu queria destacar aqui no versículo 6, que a gente segue o texto. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo Jesus. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz. Paulo reconhece que Filemon trabalha em favor da comunhão dos irmãos. Vocês se lembram? Agora a gente voltou então àquela questão do reconciliar. Filemon estava sendo usado por Deus para promover essa reconciliação dos relacionamentos, principalmente dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas o pedido de Paulo é para que essa comunhão fosse eficaz, ou seja, tivesse energia suficiente para produzir mais e mais resultados. Não fosse apenas teórica, não fosse apenas uma ideia bonita, uma simples reflexão. Paulo é bastante estratégico nas suas palavras, então ele já está preparando Filemon para aquilo que ele gostaria de apresentar, uma ideia revolucionária. Seguindo então o versículo 8 diz, por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Olha, percebam, irmãos, que Paulo não tem muitos mimimis ali no trato com as suas palavras.
ele entende que dentro do corpo de Cristo, nessa nova estrutura, nessa nova forma de viver a vida com os novos valores, o cristão tem que entender as suas responsabilidades dentro do corpo. Por isso, se existe algum mandamento, o cristão tem que ter noção de que aquilo não é uma opção. Ele tem que cumprir. Se vem da boca do nosso Senhor, olha, você deve fazer dessa forma, nós temos que cumprir. Por isso Paulo fala, olha, eu até poderia mandar você fazer aquilo que eu vou mandar, porque está baseado no mandamento de Cristo. É um cumprimento de um mandamento. Mas eu vou apelar para o amor, para a sua consciência, para que a graça cresça. Que você não faça isso simplesmente porque você tem que cumprir, mas que isso seja uma expressão da graça, do amor. Paulo não usa a palavra a graça aqui, mas essa palavra amor está completamente ligada à ideia da graça, já que ele está fazendo uma oposição aqui à lei. Segundo a lei, inclusive a lei dos homens, Filemão teria todo o direito de pegar Onésimo, e a gente já vai falar quem é Onésimo, e, por exemplo, propor algum tipo de prisão, até mesmo acabar com a vida dele, algum tipo de punição a Onésimo. Por quê? Quem era Onésimo? Era um escravo da casa de Filemão, que depois o texto vai dizer sobre isso, que provavelmente pode ter subtraído alguma coisa do seu senhor de Filemão, e não somente isso, mas também pode ter fugido de Filemão com medo das consequências desse ato dele. Só que nessas andanças de Onésimo, assim que ele quis fugir, ele deve ter parado lá em Roma, que é onde Paulo estava. Deve não, ele parou, porque Paulo vai falar sobre esse encontro com Onésimo daqui a pouquinho. E nessa andança também, nesse caminhar de vida, Onésimo conheceu Jesus Cristo e o Evangelho, possivelmente através da pregação de Paulo. E agora Onésimo estava ali, na frente de Filemão, com uma carta, e eu fico até imaginando aqui a cara de preocupação de Filemão nesse momento, aquela reação que, olha, o escravo que fugiu, o escravo que subtraiu, está de novo aqui na porta da minha casa, segurando um papel. O que Filemão pode ter pensado? Quais seriam os impulsos de Filemão nesse momento, querendo praticar sua justiça? Mas, antes de praticar sua justiça, ele tinha que ler essa carta mandada por Paulo. E agora, Paulo vem com alguns pedidos. Apelo em favor de meu filho Onésimo. Paulo estava apresentando agora Onésimo não como um simples servo, como um simples escravo. Mas era para Filemão olhar para Onésimo e não enxergar mais escravo, mas enxergar um filho de Paulo. Isso aumenta então a responsabilidade do que fazer agora com Onésimo. Continuando o texto que diz, ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Aqui Paulo até faz um trocadilho com o significado do nome Onésimo, que tem essa ideia de alguém que é útil. E ele brinca com isso. Olha, para você ele era inútil, por aquilo que Onésimo tinha feito, mas agora ele é útil. Não útil somente para você, mas útil para mim também, mas muito mais para você. Então, mando de volta a você como se fosse meu próprio coração. Já tinha falado sobre a filiação. Agora algo ainda mais interior. Onésimo estava representando o próprio coração de Paulo. Paulo então continua preparando Filemão para receber o golpe certeiro. Aquele golpe que Filemão não teria chances de escapar mais. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Vocês se lembram que no versículo 1, Paulo se refere a Filemão como um amado cooperador? Então, como cooperador, como participante desse do corpo de Cristo, Paulo até poderia pedir, sim, que Filemão fosse um cooperador ali, até mesmo na cadeia, até mesmo em Roma. E por isso que ele fala, olha, também gostaria que isso acontecesse com Onésimo, já que ele estava ali. Mas, versículo 14, não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, mas, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa como cristão.
E aqui entrou então a proposta revolucionária de Paulo. A gente sabe pelos estudos que naquela época existia a escravidão, muita gente ganhava o seu pão por ser escravo, por ter que trabalhar como escravo, respondia a um senhor. Isso não foi objeto de debate na igreja primitiva, de tentar mudar o sistema, porque não estava no momento, nós entendemos assim, Deus não queria que essas questões sociais fossem trabalhadas naquele momento. Em tempos mais tardes, essas questões foram trabalhadas, mas elas não foram ignoradas. Percebam a proposta revolucionária de Paulo quando ele tem diante de si alguém que foi escravo, alguém que inclusive subtraiu do seu Senhor, mas que agora, convertido ao Evangelho de Jesus Cristo, volta ao seu Senhor. Ele não volta simplesmente com a ideia de voltar à vida anterior como era. Dois irmãos em Cristo e um tratando o outro como escravo. Paulo propõe que Filemão receba Onésimo como filho do próprio Paulo, como coração do próprio Paulo, mas agora também, ainda mais profundo, como irmão e não escravo de Filemão. Onésimo agora é irmão de Filemão. Isso nos lembra propostas que Paulo já tinha trabalhado também, por exemplo, na carta aos Colossenses, justamente aquela cidade, aquele povoado que esses dois viviam. Colossenses 3,11 diz que nessa nova vida, de novo a ideia do novo nascimento, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. A proposta do Evangelho é trazer dignidade a todas as pessoas que foram redimidas, reconciliadas com Deus. Todos que foram alcançados são importantes e têm valor para Deus. Então, nós nos devemos tratar assim, não mais com essas diferenças de classe social. Assim, continuando no versículo 17, agora de Filemão, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. E essa palavra, essa expressão companheiro na fé, na verdade é a mesma expressão lá do versículo 6, que é a expressão comunhão. Paulo está dizendo, então, se você tem de fato comunhão comigo, você se lembra que lá no versículo 6, ele disse, eu oro para que a sua comunhão seja eficaz, eficiente, trabalhe de forma a produzir. Então, se você de fato é meu companheiro, tem comunhão comigo, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou, e a gente sabe que prejudicou, em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve sua própria vida ou sua própria pessoa. Paulo dá uma cutucadinha aqui em Filemão, porque se ele conhece o Evangelho, se nasceu de novo, se tem nova vida em Cristo, isso, Filemão, que Paulo está pedindo para Filemão reconhecer nesse momento, isso foi também fruto do trabalho de Paulo. Através das viagens missionárias, da proclamação do Evangelho, esse Evangelho chegou até a vida de Filemão. Então, de uma forma ou de outra, Paulo está dizendo aqui, olha, nós temos um compromisso de vida um com o outro aqui. Eu te apresentei o Evangelho e o que eu estou pedindo para você, então, nesse momento, é que receba. E se ele tiver alguma coisa em dívida com você, eu pago. Inclusive, diz o texto que ele assinou esse trecho aqui, talvez a carta toda, com o seu próprio punho. Digo isso porque naquela época era comum alguém pedir para alguém escrever, tomar nota dos pensamentos. Paulo usou dessa estratégia muitas vezes. Mas aqui, possivelmente, no mínimo nesse texto, Paulo escreveu com as suas próprias letras, eu pagarei, assinado Paulo. Paulo, dessa forma, incorpora a mensagem da cruz, porque ele assume para si a dívida que não era dele. Vocês se lembram da questão da imputação, que nós tratamos no texto de 2 Coríntios? Então, Paulo está fazendo isso. A dívida dele não é mais dele, a dívida dele agora é minha e eu vou pagar. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor, versículo 20. Reanime meu coração em Cristo. E aqui, de novo, ele traz uma expressão que ele já tinha trazido, já tinha apresentado no versículo 7. Quando ele estava falando sobre Filemão, falou que Filemão era alguém que reanimava o coração dos irmãos dos santos.
E é isso que ele está pedindo. Então faça isso agora comigo também. Reanima meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que peço. É de novo aqui, né? Uma cobrança assim, de forma meio escondida, mas apresentando o recado. Eu tenho certeza que você vai fazer conforme eu estou pedindo para você. Não só isso, mas vai fazer ainda mais. Além disso, versículo 22, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Paulo ainda se convida para passar uma temporada lá na casa de Filemon e para ver ali como é que tudo está funcionando, se tudo deu certo. Eu acho que isso estimula Filemon a tomar a decisão, né? A decisão correta, a decisão de um cristão de receber Onésimo. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudação. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. E assim nós terminamos a leitura e um pouco da meditação da carta de Paulo a Filemon. Um ponto muito forte que nós podemos destacar dessa carta, que a obra de Cristo, aquela obra da reconciliação, é mostrada na prática. Você deve ter percebido que Paulo não trouxe aqui a figura de Cristo morrendo na cruz, tomando o nosso lugar, mas a gente pode ver essa mesma ideia aqui acontecendo na prática, como eu já tinha falado. Paulo toma o lugar de Onésimo, um devedor, e paga a dívida, ou pelo menos aqui nós temos a promessa, né, de Paulo pagando a dívida desse devedor. Pensando então, agora, trazendo para as nossas vidas, trazendo aí os desafios para que a gente coloque também isso em prática, nos dois textos nós podemos perceber três partes diferentes, três figuras envolvidas nesse processo de reconciliação. Lá no texto de 2 Coríntios nós vemos Deus Pai, que é o Deus justo, cheio de graça, o perfeito, mas que tinha sido ofendido. Também vemos Deus Filho, Jesus Cristo, como mediador. Mas não é qualquer mediador, mas o único mediador, como a primeira carta de Paulo a Timóteo 2, 5 e 6 apresenta. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, que é Cristo Jesus. O único mediador, fazendo esse elo entre as duas partes. Esse, que é o Deus Filho, pegou para si a nossa dívida e promoveu a reconciliação. E a terceira parte nessa história é o homem, ou seja, somos nós. Nós que somos os ofensores, aquela porção que está em débito, que ofendeu a Deus. Já na carta de Paulo a Filemon, temos também três figuras aqui, principalmente envolvidas. Filemon, ou seja, aquele que era o Senhor, mas que tinha sido também prejudicado, tinha sido traído, ofendido. Temos, não estou querendo dizer que Filemon é Deus, estou só colocando as três partes aqui, irmãos. Onésimo, aquele que prejudicou o seu Senhor, mas que precisava também tomar coragem agora e encarar essa longa viagem de reconciliação. E Paulo, mediador entre essas duas pessoas, que precisavam ser reconciliadas. Paulo está exercitando na prática o ministério da reconciliação. Aquilo que ele tinha escrito aos Coríntios. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Reconciliação com ele, reconciliação com o mundo, reconciliação com o próximo. Percebemos isso na prática. É possível que a gente ocupe em uma história ou outra um desses três papéis. É possível que, com determinada pessoa, nós estejamos ali naquele papel de Filemon, aquele que foi ofendido, aquele que foi subtraído, que foi questionado em relação à honra. E isso machuca bastante. Quando alguém faz isso contra a nossa pessoa, isso pode gerar em nós uma grande tristeza. Mas lendo esse texto, a gente já entende também qual que é o nosso papel como cristão. O cristão tem esse dever do perdão, da reconciliação. Então eu queria convidar você a, nesse momento, talvez com a ajuda do Espírito Santo, talvez não, certamente com a ajuda do Espírito Santo, trazer à sua memória se isso pode ter acontecido com você. Se alguém te ofendeu, se alguém te subtraiu, se alguém te desonrou, mas que precisa então receber perdão.
Que o Espírito Santo te ajude a praticar a reconciliação, a perdoar e restabelecer laços. Pode ser também que em outro momento, em uma outra história, nós representemos o papel de Onésimo, aquele que ofendeu, aquele que machucou alguém, que não mediu as palavras, que não mediu as ações, e com as nossas atitudes, com as nossas intenções, foi lá e machucou outra pessoa. Percebeu como Onésimo teve que tomar a decisão de fazer uma longa caminhada de volta com uma carta nas mãos, talvez com muita preocupação de como seria recebido, mas recebeu força, e a gente sabe que Deus participou disso tudo e encorajou Onésimo até a chegada do seu destino e tratar o seu problema. Precisou encarar de novo Filemão. E é isso que nós temos que fazer também. Com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, chegar nessas pessoas que um dia nós ofendemos e pedir perdão. Estou aqui como um discípulo de Cristo para me reconciliar com você. Pode ser também que Deus nos chame para o papel de Paulo, um papel de intermediar essas relações conturbadas. Intermediar dois lados que estão ali brigando e fazer esse papel de, olha, em Cristo é possível haver reconciliação, haver novamente relacionamento entre vocês. É possível acontecer a comunhão novamente entre essas duas partes. Deus possa usar a sua vida dessa forma também. Muitas vezes, é claro, uma liderança da igreja, um pastor, um presbítero, um diácono pode ser mais visto nesse papel. Mas não podemos excluir o papel de todos os irmãos, todos os crentes em Cristo Jesus, como esse facilitador, esse mediador entre duas partes que precisam se reconciliar, levando ali a boa palavra de Jesus. E é claro, nesse ministério de reconciliação, a gente não pode deixar de lado, e o nosso papel principal, mesmo que a gente não ajude pessoas a se reconciliarem entre si, nós estamos aqui para cooperar no trabalho de Deus, para que haja reconciliação entre pessoas e o próprio Deus. É o tal do ministério da reconciliação que Paulo tinha apresentado. Então, que Deus possa usar nossas vidas também, para que, na medida que nós apresentemos o Evangelho para as pessoas, essas pessoas sejam reconectadas ao Criador. Isso não vai ser feito somente isso não vai ser feito pelo esforço dessa pessoa, mas Deus está participando de todo esse processo. É Ele quem promove. Ele deu o primeiro passo, vai dar o segundo e vai dar até o último passo para que isso aconteça. Mas nós precisamos apresentar a mensagem da reconciliação. Promover reconciliação é promover o amor. Então, é consertar relacionamentos. Se é promover amor, é gerar vida. Essa é a proposta que nós temos para essa série de sermões. Como nós podemos conjugar o verbo amar? Como podemos promover vida? E uma dessas formas é promovendo reconciliação entre homem e Deus, e entre o homem e o seu semelhante, e até mesmo entre o homem e a própria criação. Que Deus nos ajude nessa complexa, difícil, mas muito prazerosa tarefa da reconciliação. Boa semana a todos vocês. Sinto olhares, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração
disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Meus irmãos, agora vamos falar dos recados que a gente tem essa semana. Essa semana nós tivemos como aniversariantes o Francisco na terça-feira, ou também conhecido como Binho, e também no dia 15, no sábado, a Adriana. Nós também tivemos um aniversário bem diferente essa semana, que foi o aniversário da nossa denominação. A IPB completou 161 anos de Brasil. Agora passando para as atividades que nós teremos essa semana, nós temos na terça-feira, às 20h30, o estudo bíblico, e na quinta-feira, também no mesmo horário, às 20h30, a reunião de oração. No sábado, nós temos às 18h o encontro dos adolescentes e no domingo, às 15 horas, os das crianças. Nós pedimos aos pais aí que sempre estejam trazendo os seus filhos para esse ambiente online, porque é um ambiente muito importante para o aprendizado delas. E nós também teremos hoje, logo após o culto, o espaço de comunhão, aquele momento que a gente tenta imitar um pouco do café que a gente tinha aqui no ambiente virtual, tá? Boa noite, meus irmãos. Foi muito bom estarmos juntos nesses momentos de culto a Deus, irmãos. Foi uma alegria para mim. Nós vamos estender um pouquinho esse tempo de comunhão. Olha a palavra-chave aqui, comunhão, já que fomos reconciliados com Deus. Vamos estender agora no tempo de cafezinho, de encontro ali virtual.
Então, aguardo você para que a gente se encontre lá, na sala. E nossa oração final, pedindo a bênção de Deus sobre nossas vidas. Vamos orar. Pai Celeste, Deus querido, muito obrigado por tudo que nós vemos aqui, a mensagem, as músicas, as orações, as participações dos nossos irmãos, tanto presencialmente aqui, como também os irmãos que nos acompanham nas suas casas. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos permite esse relacionamento com o Senhor e entre nós, como família da fé. Que nessa semana possamos experimentar o ministério da reconciliação que o Senhor colocou sobre nossas mãos, sob nossa responsabilidade. E que, é claro, não queremos fazer isso sozinho, possamos também receber a ajuda que vem do alto, a companhia do Espírito Santo constantemente, para que nosso trabalho seja mesmo eficiente. É no nome de Jesus, o Senhor das nossas vidas, que nós oramos. E também rogamos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, as ternas consolações e companhia do Espírito Santo estejam com vocês, hoje e todo sempre, meus irmãos. Amém.